Vamos orar pelo pastor Sandro? Estenda as mãos, em nome de Jesus. Pai Santo, aqui está teu servo, que veio nos transmitir a tua palavra. Que o Senhor possa usar tudo aquilo que o Senhor já falou ao coração dele para falar ao nosso coração. Que o Senhor presida sobre tudo aqui, Senhor, nesse momento. E que o Senhor continue falando conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, irmãos. Paz seja com o coração de todos vocês, em nome de Jesus. Amém? Nós nos conhecemos mais ou menos isso aí mesmo, 6 anos. E esse convite, né? Jonas fez esse convite. E é uma baita honra, mas também uma baita responsabilidade a gente comunicar, falar aquilo que Deus quer dizer à igreja, né? Nós não devemos, quando temos esse lugar de fala, não devemos pensar que nós é que vamos falar alguma coisa. Nós precisamos falar o que Deus está falando. Eu estou vendo alguns sorrisos, eu acho que é por causa do meu chiado. É isso mesmo? Estou vendo assim umas carinhas assim. Eu estou há 20 anos em Curitiba, mas o chiado não foi embora não. Sou carioca, estou aqui há 20 anos também, na missão, a mesma missão de fazer discípulos. A minha família está aqui, minha esposa, meus 3 filhos. São 4 filhos, mas a mais velha está em Joinville e não está aqui conosco. E esses irmãos amados são os nossos vínculos diretos, né, dentro do corpo de Cristo. Tem aí meus companheiros também, eu acho que Cristiano está ali, né? Paz. O Dinho está aí por aí, não? O Dinho não pôde vir. Nós somos 4 pastores que compomos um presbitério. E a gente, nessa pluralidade de iguais, a gente ministra a esses irmãos, lava os pés desses irmãos que estão aqui e muitos outros. Bem, eu recebi uma mensagem da Ana, que é da comunicação, e falou assim comigo assim, pastor, você pode mandar o título da mensagem, o tema e um versículo e tal? Eu nem tinha o título ainda, mas eu disse assim para ela, eu fiquei pensando, ela me fez pensar. E aí eu escrevi uma pergunta, e a pergunta é, qual é a necessidade das multidões? Uma pergunta. Eu pedi a ela para não comunicar o versículo, porque eu penso que a resposta que Jesus dá a essa pergunta, existe uma ênfase muito forte naquilo que está explícito nesse texto. Mas tem algo implícito nesse texto que eu acredito que é a reflexão para nós hoje. É o que eu acredito. Então a nossa busca aqui é estudar, pensar, refletir o que Jesus quer dizer, como Jesus está respondendo essa pergunta. Qual é a necessidade das multidões? Alguém pode pensar, eu queria que você pensasse assim, o que vem à sua cabeça quando essa pergunta é feita assim de maneira séria? Qual é a necessidade das multidões? Em meio a tantas situações de guerras, fomes, doenças, numa esfera menor a gente olha para o desemprego, abandono, estupro, violência, famílias destruídas, vícios, drogas, álcool e por aí vai, tantas catástrofes, tantos problemas, mas eu acredito, por causa das Escrituras, que existe uma necessidade, a necessidade, por isso que a pergunta, né, qual é uma necessidade, mas qual a necessidade das multidões? E Jesus responde o seguinte, esse texto de Mateus, capítulo 9, versículo 35, se você puder abrir aí, Mateus 9, 35. Diz assim, eu vou ler aqui na versão RA, Revista e Atualizada. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Esse primeiro versículo eu já queria destacar que
a palavra a todas as cidades e povoados. Jesus percorria todas as cidades e povoados. Ele pregava o evangelho do reino e curava as enfermidades e doenças. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. E por quê? Porque havia muita violência, porque havia desemprego, por causa das doenças em si, por causa das guerras, Por que Jesus viu as multidões e se compadeceu delas? O que está escrito? Então, alguém pode falar? Pode falar? O que está escrito? Você lê aí? O que está escrito aí? Porque estavam aflitas e desamparadas, ou na versão aqui, exaustas como ovelhas que não têm pastor. Para mim isso aqui é muito surpreendente. Jesus poderia falar qualquer outra necessidade das multidões. Mas ele disse que as multidões estavam carentes de pastores. Quando ouvi a canção aqui do Bom Pastor, eu falei, é bom ouvir isso, porque a gente se sente mais seguro de que essa reflexão tem parte com essa noite. Me alegrei com isso. Estavam aflitas e exaustas como ovelha que não tem pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande. Essa é a ênfase que dão a esse texto, que é dado intensamente a esse texto. Essa é a ênfase. A seara é grande, vamos trabalhar, temos que ter trabalhadores. Essa é a ênfase. A ênfase é em ter os trabalhadores, mas não em como ser os trabalhadores e nem na aflição das multidões. É isso que está implícito aqui, a aflição das multidões e por causa da ausência de pastores. Todos esses problemas, você não acha que se Jesus reinar, acabam as guerras na vida daquela pessoa e na vida dos que estão ao redor dela? Se Jesus reinar, de fato, ele ser o dono, ele ordenar tudo, acabam as guerras. Jesus também cura doenças, enfermidades. Ele transforma o violento num homem amoroso, transforma o adúltero num cara fiel, pega as famílias quebradas e restaura. E eu sei que vocês sabem o que é isso. Ele torna o viciado num cara apaixonado pela palavra que não consegue dormir sem ouvir Deus. Ele faz tudo isso. Ele faz cessar as guerras em toda a terra. Ele cale-se dele diante de toda a terra, diante do Senhor. Ele faz isso. Então, de fato, a maior necessidade é de pastores. E as ovelhas, as multidões continuam aí aflitas e exaustas como ovelhas que não possuem pastor. Mas vamos abordar o seguinte. Antes de falar dos pastores, vamos falar das ovelhas. Penso eu que ninguém vai ser um bom pastor se não for uma boa ovelha. Não tem como. Eu acho que precisa começar por aí. Nós não devemos apacentar a nós mesmos. Nós carecemos de apacento. Somos ovelhas. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Repara que o único animalzinho que existe, que precisa de um pastor para poder sobreviver, precisa do ser humano para ser alimentado, ser saciado a sua sede, ser conduzido e não ser atacado pelos predadores, e por aí vai, é a ovelha. Todo e qualquer animal vive sozinho aí. De vez em quando aparece, eu vi uma reportagem há pouco tempo de uma ovelha que foi achada numa floresta, que se perdeu, ela ia morrer, estava pesada, cheia de lã, toda esquisita assim. Não sei quantos aqui já viram isso aí, tem pouco tempo. E aí cortaram a lã e tal, cuidaram da ovelha, porque não consegue viver sozinho. Vocês já pararam para pensar que essa é a analogia com a nossa vida? Contigo, comigo? Nós somos assim. Não dá para andar sozinho. A não ser que você queira ser um bode. Mas se quiser ser uma ovelha, não tem. E a sua natureza é de ovelha, porque Jesus te criou para ser uma ovelha dele. Você existe para isso. Mas a gente pode escolher ser bode.
guiar a nossa própria vida e apontar nossos próprios caminhos. E aí a gente não tem como, a gente vai ficar aflito e exausto, e Jesus vai ver um monte de gente vivendo como bode, mas Jesus vendo ovelha sem pastor. Exausto, cansado, aflito. A ovelha é míope, ela não enxerga bem o bichinho. E aí a gente traz para nós, a ovelha, ela inclusive assim, se ela estiver num pasto verdejante, ela comer ali aquele pasto, ela vai comer todo aquele capim pela raiz, o capim não vai nascer mais, daqui a pouco, não se escandalize, mas a ovelha vai comer o próprio cocô, depois vai morrer de fome, se o pastor não guiá-la para os pastos verdejantes. A ovelha, por ser míope, ela também não sabe beber água em águas tranquilas. Ela vai colocar a carinha no riacho corrente, vai arrastar ela, vai cair lá e vai morrer afogada. Então ela precisa do pastor para guiá-la às águas tranquilas. Ela não, como eu disse, ela não consegue se defender dos predadores, ela não tem nenhuma garra, nem nas patas, nem nada. Inclusive a cauda, não tem cauda, porque a cauda espanta até os insetos, né? O cavalo, os animais, espanta os insetos. A ovelha nem isso tem. E aí qualquer mosquitinho que voa, ela fica doidinha assim, e aí bate uma na outra, é aquela confusão, e precisa do pastor para derramar o óleo na cabeça dela, para que ela seja refrigerada. E aquele óleo serve de inseticida, porque os bichinhos não vêm pegá-la. E também quando ela está ferida lá embaixo, esse óleo desce pela lã, escorre e toca a ferida para curá-la. O óleo também serve para curá-la. Mas quem vai derramar isso nela? Ela mesma? Não vai. Ela carece ser pastoreada. E ela precisa estar junta no rebanho, porque ela sozinha é que é a presa fácil. Porque os predadores, imagina um rebanho junto, o predador vê aquele bolo de lã gigante, parece um monstrão, o predador não vai se aproximar, mas a ovelhinha solta, ele pega. Então é necessário estar não só com o pastor, mas no rebanho. Por isso, as muitas histórias que a Bíblia fala sobre isso, e uma delas é aquela parábola que eram 100 ovelhas, e Jesus conta que deixou as 99 nos montes. Eu sei que a música fala no aprisco, mas a Bíblia diz nos montes. Deixou nos montes e foi buscar aquela uma perdida, porque tinham que estar juntas, era necessário. Vamos ler o Salmo 23, que eu sei que vocês já fizeram associação clara aí, mas é bom a gente ler porque ali tem promessas, muitas promessas ali, e começa assim, né? O Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Irmãos, eu queria dar uma ênfase já nesse primeiro verso. Eu posso dizer assim: nada me faltará. Você pode dizer: nada me faltará? Aí a pergunta é: por que nada te faltará? Qual é a resposta que você daria? Porque o Senhor é o meu pastor. Aleluia! Eu não posso dizer nada me faltará se o Senhor não for o meu pastor. Mas se Ele for o bom pastor que nós cantamos aqui, eu posso confiar nessa promessa. Nada me faltará, porque Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me faz, não eu, mas Ele. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Todas as ações dele e todas as promessas para as ovelhas dele: ser consolado, ser guiado, ser refrigerado, ter descanso, nada faltar. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E agora, essa promessa espetacular que é bondade e misericórdia certamente me seguirão quando?
Só no domingo, quando você vem aqui para o encontro? Todos os dias da minha vida, todos os dias, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Aí o que a gente precisa é manter habitando no meio dos relacionamentos, no vínculo da igreja. Habitar na casa do Senhor. Todos os dias, um vínculo real, de amizade real, de irmãos onde você abre o coração, que você pode contar com eles, um ambiente de confiança plena, onde o rebanho está ajustado debaixo desse pastor tremendo. Amém? E essa é a promessa. Nós precisamos, nesse primeiro texto aí, no texto que nós lemos, ver isso, que precisamos reconhecer que somos ovelhas. E sozinho tudo vai faltar. Tudo. Vai parecer que não está faltando, mas é ilusão. Daqui a pouco acaba, igual o filho pródigo. Tenho tudo, vai lá, tem nada. Igual aquela igreja também, acho que foi Laodiceia, rico sou, não tenho falta de nada e não sabe que é um pobre, miserável, cego e nu. É assim, aquele que pensa que pode viver sem o Senhor e sem o seu corpo. Porque Jesus é um com a igreja. Quando Paulo caiu perseguindo a igreja, era Saulo ainda, Saulo perseguindo a igreja, caiu, ele perguntou, quem és, Senhor? E a pergunta foi, Saulo, Saulo, por que persegue minha igreja? Foi essa a pergunta? É Saulo, Saulo, por que me persegues? Então não tem como você dizer, eu sou de Jesus, mas viver a igreja sozinho. Não tem como. Igreja por assim dizer, entre aspas, como é... A igreja é uma terminologia difícil, né? Os chamados para fora, mas pode-se dizer que ela é o coletivo dos discípulos de Jesus, o coletivo dos santos. É a igreja. Precisamos uns dos outros. Tem dois momentos na nossa vida com duas palavrinhas, que aí é o vinde e o ide. O vinde é para a ovelha. Vinde a mim, está em Mateus 11, 28 a 30. Todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Quando nós adorávamos aqui, falando de Jesus como rei, eu ouvi Jonas do meu lado, louvando a Jesus pela mansidão e humildade dele. Aí eu lembrei de novo, falei assim, esse texto também está aqui na minha reflexão. Mais uma vez eu falei, olha, papai, acho que está nisso. Porque a gente fica, como eu falei, irmãos, não quero falar de mim, quero falar o que Deus quer dizer. Então a gente fica em busca. Então, Jesus diz isso, vinde a mim. Como a ovelha, venham a mim, sempre. Venham ao pastor. Se você está cansado, sobrecarregado, eu vou te aliviar. Agora você tem uma missão, tome sobre você o meu jugo. E aprenda de mim, porque você não sabe, a ser manso e humilde de coração. Ninguém é manso e humilde de coração. Não confunda calmo com manso. Os presídios estão cheios de calmos. Cheios. Manso é aquele que é guiável. Ele é guiado, manso. Humilde é aquele que, quando está sendo guiado, vai aparecer situações que vão exigir humilhação. E ele não desiste. Ele continua sendo guiado. Ele se humilha. Uma vez a gente fez uma dinâmica assim, para falar de mansidão e humildade, botamos as vendas em alguns irmãos e o outro irmão tinha que guiar o outro. E aí o irmão falava, soltava a mão, era só a voz. Vai para a direita, vai para a esquerda, se abaixa. Aí foi igual o quartel, Jonas. Passar debaixo do negócio, porque exigia humildade. Muitos anos isso, hein? Acho que foi em 2004 que essa dinâmica foi feita. Num hotel desse da vida que a gente reunia a igreja. Mas, manso e humilde de coração, nós não somos. Necessitamos aprender com Jesus. E diz o seguinte, que dessa maneira achareis descanso para a vossa alma. Então, todas aquelas promessas lá do Salmo 23, e Jesus ser o nosso pastor, nós necessitamos disso aqui. Aprender a mansidão e a humildade para segui-lo. Vamos encontrar o mesmo descanso que o Salmo 23 diz,
porque essa é a nossa contrapartida a todas aquelas promessas maravilhosas. A contrapartida de nos esvaziar de nós mesmos para deixar Jesus reinar e nos guiar de fato e de verdade, aprendendo a mansidão e a humildade com Ele. E ele diz assim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, toda vez que eu sinto que está pesado para mim, eu me recuso a acreditar que é por causa de Jesus. Não é por causa dele. Se está pesado, as coisas que acontecem e tal, está pesado, não é por causa do Senhor. Sou eu que não estou focado em olhar para Ele e pensar, eu preciso aprender com Ele a ser manso e humilde de coração nessa circunstância, porque nada me faltará, porque Ele é o meu pastor. Mesmo nesse vale da sombra da morte que eu estou, eu vou seguir confiando. E vai ser leve e vai ser suave. Todas as vezes, irmãos, que eu sinto que está pesado, eu penso isso. Eu me recuso a crer que a culpa é de Deus. É uma oportunidade de aprender a ser manso e humilde. Essa é a minha oportunidade. E mesmo que sejam injustiças, quando alguém chega, se converte entre nós, a gente começa a discipular essa pessoa, nós falamos do reino de Deus assim. O reino de Deus resume no seguinte: deixe a injustiça, pratique a justiça, suporte toda injustiça. É assim. Deixa a injustiça, pratica a justiça e suporta toda injustiça. Dessa maneira a gente vai trilhar esse caminho de aprendizado de mansidão e humildade. Amém? Bem, falei que tem o vinde, que é isso aqui, mas tem o ide, que aí agora sim, os pastores dessa seara grande, que pode socorrer alguém que é essa ovelha comprometida com tudo isso aqui, ela vai poder ser um reflexo de Jesus para poder apontar para Jesus. Aqui é o pasto verdejante, venha. Aqui é a água tranquila, venha. É dessa maneira, é por esse caminho. Aí eu posso e tenho o chamado de ser pastor. E digo a você, todos somos chamados ao ide. Ide, vinde ovelhas, ide pastores. Diz assim comigo, vinde ovelhas. De novo, vinde ovelhas, ide pastores. Porque é dessa forma. Uma vez ovelhas bem treinadas vão ser pastores para socorrer ovelhas perdidas, exaustas, aflitas e assim sucessivamente. Agora é importante a gente refletir no seguinte: o que é ser um pastor? A minha pergunta para você refletir nisso é assim: que imagem vem na sua mente? Imagem vem à sua mente quando diz assim: aquela pessoa é um pastor. O que veio aí na sua mente automático assim? Pá! Não precisa responder. Mas toda pessoa que exerce uma liderança é um pastor aos olhos de Deus. Toda pessoa que exerce uma influência já é um pastor. Tem maridos aqui? Pastores. Tem aqui mães? Pastoras. Tem discipuladores aqui? Pessoas que estão discipulando, pastores. Tem aqui patrões? Ixi, será que patrões olham para os seus colaboradores como ovelhas? Tem supervisores de alguma coisa e por aí vai. E não só quem está o cargo de liderança é evidência plena de que você é um pastor ou uma pastora. Mas, ainda que você não esteja nessa posição, você tem influência. E por causa da tua influência, você é um pastor aos olhos de Deus. Que o Senhor vai nos cobrar o que fizemos com a nossa influência e com os nossos recursos, todos os nossos recursos. Isso está cheio de parábolas escritas. O que nós fizemos
com nossos recursos como um todo e com a nossa influência. Eu vou contar uma história aqui, meu companheiro está ali, Anderson Paz, está ali, ó. Levanta a mão aí, Paz. Está ali meu companheiro. Inclusive, ele ministrou há 15 dias atrás uma mensagem semelhante a essa, no meio dos irmãos. Eu nem estava no encontro, eu estava em Santa Catarina, na casa da Michele, que está ali, ó. Michele é de Santa Catarina. Levanta a mãozinha aí, Michele. De Balneário Camboriú, que também está conosco. E nós estávamos lá numa missão e o Paz compartilhou uma mensagem similar a essa. Eu digo similar porque a abordagem foi outra, parecida, mas outra abordagem. E ele contou uma experiência que nós tivemos juntos, de muitos anos. Hoje eu perguntei para ele, Paz, posso contar essa história? Ele, pode, Sandro, eu falei, inclusive, está até na internet, como é que eu vou dizer para você não falar? Eu falei, então tá bom, vou falar com liberdade. Mas foi, eu acho que tem uns 11 anos atrás, mais de 11, 12 anos atrás, mais ou menos, rapaz. 13 anos, talvez, atrás, essa experiência. E nós estávamos numa missão num bairro distante para apacentar um conflito entre duas irmãs. E a gente sentou juntos, estávamos conversando e tal, e a conversa foi longa. E chegou uma hora, a visão dele da história é assim, chegou uma hora que ele estava pensando, ele contou isso na volta, a gente voltando. Quando é que isso vai acabar? Que resultado vai dar isso, meu Deus? E estamos ali, né? Chegou uma hora que nem eu lembro também o que foi, o que aconteceu, o que Deus fez, que virou. Aquilo que era um conflito virou conexão, virou restauração. E a gente saiu de lá feliz. E aí no carro, o pai falou assim comigo, pô, Sandro, eu estava pensando assim comigo mesmo. Ah, cara, ser pastor assim não é mole não. Meu Deus do céu, que luta. Eu pensei assim, é melhor ser pastor à moda antiga. Aí eu pensei para ele, mas o que é ser pastor à moda antiga? Aí ele falou que era um palestrante, o cara que está aqui, que fala aqui, mas que está sem esse acesso do dia a dia, que é o pastor que faz isso. Que é muito trabalho, mas é o que Deus quer de todos nós. Não pense que é só com Jonas. É com todos nós. Deus espera isso de nós. Amém ou não? Esse amém está fraquinho, hein? Amém ou não, galera? Agora ficou melhor. Agora ficou melhor. Desse jeitinho. E o pai, até né, nesse tempo, ele falou, estava pensando assim nessa crise, nesse conflito, e eu li esse texto com ele, das multidões, e falei, como é que está hoje, pai? Ele está igual, pior. Falei, então como que você deixaria esse teu chamado? E aí, graças a Deus, está aí, eles têm deve ter 13 anos mesmo, entre 13 e 15 anos atrás, e hoje, inclusive, fui muito ministrado pela palavra do meu companheiro lá na reunião de manhã, em nome de Jesus. Também, se vocês tiverem oportunidade, está lá no YouTube, lá, Servo Livre, né? Clicar lá, tem a mensagem dele de hoje, muito boa. Bem, essa ilustração que eu estou contando aqui da nossa experiência é para dizer o que é o pastor. A imagem tem que ser... Qual é a imagem que vem à mente? É gente cuidando de gente. Você pode pensar alguém socorrendo alguém caído dentro de um poço. Você pode imaginar alguém orando por outra pessoa no hospital. Você pode imaginar um pai educando um filho. Você pode imaginar uma mãe em casa educando o filho. Você pode imaginar um marido aconselhando e acolhendo a esposa. Ou às vezes até calado, que é difícil para nós, confesso, a partir de mim, apacentar as esposas em silêncio. Que às vezes se falar é pior. É difícil, eu já sofri muito com isso. Às vezes falar é pior, você tem que ficar calado e apacentar em silêncio. Tem tudo isso, então é um desafio para nós, mas precisamos ser assim. Eu digo que essa escola do quebrantamento, essa escola aqui de mansidão e humildade que Jesus falou, que nós estamos, a vida pastoral é uma bênção para isso. Porque se você é pai e apacenta os filhos, você colhe ingratidão ou não? Ingratidão. Mas filho, você não vai meter o pé. Ah, não quero mais, vou embora. Mas uma ovelha
que não é uma ligação tão forte, você pode escolher e desistir. Mas Deus não vê assim. Deus não vê assim. Ele não desiste de nós. A gente canta aquela musiquinha, né? Ele não desiste de você. Ele se importa com... Estou até ousado. A galera me zoa lá que eu não canto nada, que eu sou ruim. Não canto mesmo não, mas Deus ouve bem. Vocês me suportam aí, suportar a injustiça. Suporta essa injustiça aí. Mas é desse jeito. O quebrantamento é que você precisa permanecer ali lidando às vezes com ingratidão, com rejeição. Imagina o dono da igreja dizer para essa igreja de Laodiceia, que disse que era rica, que eu citei aqui, ele dizia assim: eis que estou à porta e bato. A igreja é dele. Ele é o dono, mas ele foi posto para fora. E ele vai lá e: eis que estou à porta e bato. Se ouvir minha voz, entrarei e cearei com ele, ele comigo. Olha o tamanho da rejeição de Jesus. E somos melhores do que ele? Acredito que ninguém pensa isso. E por que desistiríamos de resgatar alguém perdido? Ou na rejeição, na dor, qualquer coisa desse tipo. É impossível pastorear sem quebrantamento. Impossível. Não dá para você pastorear se você não for uma pessoa quebrantada, vazia de si. Nós nunca somos tão vazios. Uma das canções aqui também falou que Jesus se esvaziou, também falou aqui. É impossível, a gente pode até tentar pastorear não estando vazio, vai fazer besteira, vai machucar as pessoas. Tem que estar vazio de si, é um quebrantamento. E tem que ter coragem também. Paulo disse assim, 1 Coríntios 11:1 diz: sede meus imitadores. Seria uma soberba tremenda se não tivesse a segunda parte após a vírgula, né? Sede meus imitadores. Paulo gritando, esse cara autossuficiente, mas é como também eu sou de Cristo. Esse é o pastoreio, é assim, ó, vem comigo, anda comigo, imita a mim como eu tenho imitado Jesus, que no fundo você está imitando Jesus. Essa é a missão do pastor. É assim que as ovelhas aflitas e exaustas vão encontrar descanso. É assim que a coisa se transforma. Se a gente ler os versos anteriores, porque isso aqui é 1 Coríntios 11:1, mas se nós lermos a partir do capítulo 10, verso 31 até 33, diz assim, ó, portanto, quer comais, que Paulo estava ensinando aqui algo sobre comer comida sacrificada a ídolo e tal, mas o resumo aqui, ele vai para esse caminho da vida pastoral quebrantada. Ele diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Se a gente faz assim, a gente está chamando as pessoas para caminhar com Jesus. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando meu próprio interesse. Essa frase eu queria que você repetisse comigo. Diz assim comigo, não buscando meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. É esse o texto que está aqui. Aí ele vai, o verso 1 do capítulo 11, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Captou, meus irmãos? Esse é o caminho. Por último, eu vou falar aqui, eu vou entrar numa história, eu quero ler parte de um capítulo do Velho Testamento com vocês para encerrar, mas eu quero dizer nessa etapa aqui, dizer o seguinte, que pastorear corações é diferente de administrar corações. Você pastoreia pessoas e administra coisas. Talvez você não tenha pegado ainda o que eu quero dizer. O que é administrar pessoas? É você não tocar nas coisas que são difíceis de tocar. Porque a pessoa pode ficar irritada, pode não te querer mais, pode tal. Claro que tem a hora, tem um como, tem que ser debaixo de oração, de mansidão, humildade, mas tem momentos difíceis que você tem que dizer,
é só a verdade que liberta, amém ou não? E se você não disser a verdade, como a pessoa vai ser livre? Não tem como. E aí você vai e administra aquele relacionamento. Aí vira uma hipocrisia, uma falsidade, e vai e administra. Isso não é amor. Isso não é amor. Quem ama, diz a verdade. Quem ama, trata com a verdade. Seguir a verdade em amor, diz a carta aos Efésios, capítulo 4. Seguir a verdade em amor. É amor quando você não faz por seu próprio interesse. É amor quando você faz pelo outro. É amor quando você faz, não porque você foi ofendido, mas porque o outro está sendo exposto, está semeando da carne. E quem semeia para a carne vai colher o quê? Corrupção na carne. E o nosso papel é resgatar essa pessoa. Nós pastoreamos corações, administramos coisas. Você administra carro, casa, cadeira, comida. Administra pessoas não. Pessoas é pastoral. É pastoral, não tem outro caminho. E esse capítulo que eu quero ler com vocês é até um capítulo grande, mas eu vou procurar ser resumido. Eu nem sei nem quanto tempo eu estou falando. Acho que 30 minutos, né? Ou 37. 35 minutos, eu acho. Era 19:02 quando eu vi. Bem, é a experiência de Davi. Eu falei aqui que todo cargo de liderança é um chamado pastoral. Davi foi chamado para ser rei de Israel. Mas como é que Deus achou ele para ser rei de Israel? Atrás das malhadas, ele estava lá, cheio a Davi. Homem segundo o meu coração, fará toda a minha vontade. É o carinha que ninguém sabia que havia matado um leão e um urso por causa da ovelha do pai dele. Ele matou um leão e um urso anonimamente, sendo um jovem de aproximadamente 17 anos. Talvez você não pense nisso, mas era assim. Ele era um jovem de aproximadamente 17 anos. Ele matou um leão e um urso porque ele estava apacentando a ovelha, o bichinho, do pai físico dele, biológico. O que o Deus Todo-Poderoso, Pai Celestial, viu? Se ele faz assim com o bichinho, pelo pai biológico, o que ele não fará pelos meus filhos e por mim, que sou o Pai Celestial dele? Achei a Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Aí ele escreve o Salmo 23, que a gente leu. Ele entende, ele sabe, e ele fez aquilo. Amém ou não? Esse homem, você sabe que ele recebeu inclusive a profecia, e tem profecias que diziam assim: suscitarei, eu acho que é Ezequiel que fala, suscitarei um pastor, meu pastor Davi, meu servo Davi, que será o pastor que te conduzirá, e várias profecias, mas era falando sobre Jesus. Davi já tinha morrido, mas ele virou a referência porque ele andava assim e Jesus veio da linhagem dele. Então eu quero ler aqui com vocês partes da experiência que Davi teve. Se vocês lembrarem, depois que ele matou também o gigante Golias, ele passou a ser perseguido por Saul. E por que ele foi perseguido por Saul? Porque Saul entendeu que o trono de Israel era dele e não de Deus. Coisa que Davi sempre entendeu que o trono não era dele e sim de Deus. Amém ou não? Tanto que quando Absalão tomou o trono dele, o que ele fez? Foi embora descalço embora, e quando ele foi amaldiçoado por Simei, ele não deixou seus companheiros matar Simei, falou: baixa a sua espada, porque se até o meu filho diz isso, quanto mais esse filho de Benjamim, da tribo de Saul, porque se Deus já me viu reprovado, ele me tirou dessa posição e vai levantar outro. Ele entendia que o trono não era dele. O trono era de Deus. A tua posição de pai, de mãe, de esposo, pastor, qualquer coisa, não é sua, é do Senhor. E você tem responsabilidade de fazer com zelo, com esmero, com temor e tremor diante dele. Se você tentar tomar o lugar que é de Deus, aí sofre como Saul.
Saul era tão apegado àquele trono dele que quando Samuel reprovou ele, ele falou: me honra diante do povo, me honra diante desse povo. E Samuel disse: Samuel, não, você já perdeu. Ele pega o manto, rasga, assim como rasgou esse manto, o Senhor rasgou o teu reinado de ti, para entregar um homem melhor do que você. Mas melhor porque era bonzão? Não, cometeu pecados terríveis, adulterou, matou, fez um monte de coisa, Davi, mas sabia que o lugar dele não era dele, era Deus. E se arrependia. Salmo 51 fala do quebrantamento dele. Após o pecado com Batseba, após toda aquela doideira dele, que ele pede a Deus, inclusive, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova um espírito inabalável. Não retire de mim o teu Santo Espírito. Ele sabia, muito diferente de Saul, mas era o pastor segundo o coração de Deus. O que esse homem viveu na perseguição dele? Ele tentou se envolver lá com os exércitos dos filisteus, ficou um tempo lá servindo. O grupo de filisteus não aceitava mais ele, por ele ser de Israel, o inimigo, mandou ele embora, ele e seus homens. Foi embora. Eles foram para uma cidade chamada Ziclag. E quando eles chegam lá, encontraram a cidade incendiada. E todas as suas mulheres, filhos, família e bens foram sequestrados pelos amalequitas e levados embora. E aí o que aconteceu naquele episódio? Eu estou em 1 Samuel capítulo 30, no versículo 6. Diz assim: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Estava todo mundo assim. E apedrejar Davi. O que Davi fez? Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Aleluia! Imagina você para ser apedrejado por uma galera te culpando. Você nos levou para essa furada, agora tu vai morrer apedrejado. E era só homem brabo lá, né, cara? Os valentes de Davi e aquela galera toda. E Davi, no meio daquilo, o que ele fez? Não fugiu, não discutiu, não se justificou, se reanimou no Senhor, seu Deus. Corra para o Senhor, é o refúgio, é o nosso pastor e nada nos faltará. É o refúgio, é quem nos reanima, é quem nos renova, é quem nos inspira, é quem nos unge, é quem nos dá poder e graça. Amém? E Davi, fazendo isso, ele buscou o Senhor. No verso 7 diz: disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor. Olha, ele não decidiu nada sozinho. O que ele consultou ao Senhor? Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Eu fico pensando aqui, Davi, quando se levanta de ter ouvido Deus, a galera lá babando para tacar pedra nele, e ele chega e fala assim: galera, olha o seguinte, Deus falou comigo que a gente vai lá e vai resgatar geral. Ou vocês vêm comigo ou me apedrejam, o corpo está aqui. O que vocês vão fazer? Eu só consigo ver Davi falando isso. Os caras, então vamos, vai, foram. Todo pastor precisa ter essa coragem. Como Jesus, inclusive, lá no Getsêmani, depois de ter orado, falado: Senhor, Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice, todavia não seja conforme a minha vontade, senão a tua. Após ele saber que a vontade de Deus, do Pai, ia ser a cruz mesmo, tudo que ele ia passar, já estava predito, ele vai, se levanta, chega o pessoal para prendê-lo, isso está em João capítulo 18, Jesus pergunta: quem é Jesus de Nazaré? Ele: sou eu. Outra canção aqui que falou: o leão que virou cordeiro. Na hora eu lembrei desse texto, falei: o leão chega, sou eu, e os caras caíram por terra. Prá! O pastor que se coloca na frente. Os caras se levantaram de novo, vieram: a quem vocês buscam? A Jesus do Nazareno. Já disse que sou eu. E se sou eu que vocês buscam, deixa eles ir embora. Protegeu todo mundo. Ninguém, não toque ninguém aqui. Pedro, sem entender nada, vai cortar com a espada, aquela confusão, você sabe, vai na carne lá. Mas a referência pastoral é Jesus, ninguém toca aqui. Amém ou não? A coragem.
Foi o que Davi fez aqui. No verso 9 diz: partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bessor, onde os retardatários ficaram. Os retardatários ficaram. Teve gente que não aguentou, ficou para trás. Davi, porém, e 400 homens, então 200 ficaram. Continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás e por não puderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Bessor. Estavam cansados. Eram ovelhas que estavam cansadas. E Davi deixou, pegou os outros 400, vamos, a gente que está inteiro, vamos. Vamos que vamos. Acharam um homem, no campo, um homem egípcio, verso 11, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia, nem bebia água. Para pensar, irmãos, o cara está numa missão dessa, nesse contexto que eu falei, aparece um estrangeiro mancando, doente, quebrado, com fome, e os caras param, leva Davi vai e atende aquele homem. Para pensar nisso. Não vai lembrar o samaritano que mudou a agenda dele para socorrer aquele judeu caído lá, enquanto o sacerdote, o levita, passou direto? Davi acolheu o estrangeiro. Pastores que somos, ovelhas aflitas e exaustas vão aparecer no caminho quando você tem uma agenda importante para fazer, mas você tem que estar livre para atender essa necessidade. Além do mais, olha o que acontece quando você muda a tua agenda para atender a agenda de Deus. Olha o que acontece. Então lhe perguntou Davi, verso 13, de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio, sou servo de um amalequita. Opa! Ele era escravo dos caras que sequestraram e incendiaram a cidade. Sou servo de um amalequita e meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. O mundo faz assim, os que não querem ser pastores, quem adoece fica para trás. Fica no caminho, mas para os pastores segundo o coração de Deus, não. Quem adoece, a gente carrega. Quem está cansado, a gente deixa seguro. Quem está firme, vamos junto. É desse jeito. E aí, no verso 14 diz assim, ele ainda o cara explicando, o egípcio, nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Nessa hora, Davi podia, o quê? Você estava lá? Mas não foi isso que ele fez. Disse-lhe Davi, poderias descendo guiar-me a esse bando? Davi viu que por trás daquela pessoa ali, que poderia ser desprezível, estava a chave para ele resgatar todos e tudo. Olha o que Deus faz quando você muda a tua agenda para atender a agenda de Deus, que você não sabe qual é. Por isso você tem que ter a dependência intensa. Senhor, o que é? Senhor, o que eu faço? Senhor, dependência desse pastor que te guia. É dessa maneira. E assim Davi, por trás daquela pessoa aparentemente desprezível, porque para Deus ninguém é desprezível, estava a chave para ele resgatar muitos. E é assim, se você não desprezar nenhum desses pequeninos, é assim que Jesus falou? Tende cuidado para não desprezar nenhum desses meus pequeninos. Se você não tiver por trás desse pequenino, tem muita coisa para acontecer. Amém ou não? Até o link aí, imagina, se Jonas conheceu o Henrique lá e a gente está aqui hoje. Claro que é uma comparação até esdrúxula, mas que não tem muito a ver, mas é assim, quando a gente não despreza os relacionamentos, não despreza os contatos, as pessoas, tem muita coisa por trás. Verso 15 diz, disse-lhe Davi, poderias descendo guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe, jura-me por Deus que me não matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo o guiou.
Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo e bebendo, e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi, desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só os 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou as suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. Aleluia! Essa é a bênção de viver guiado por Deus. Verso 21, chegando Davi aos 200 homens que, cansados que estavam, não puderam seguir e ficaram no ribeiro de Bessor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo, que com ele vinha. Davi, aproximando-se destes, os saudou como? Cordialmente. Então, todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: olha a justiça humana aqui. Eu que fiz, então, olha a justiça humana. Visto que não foram conosco, não lhe daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, leva sua mulher e seus filhos e vai embora. O que um pastor faz numa hora dessa de divisão no rebanho? Uns com justiça própria. Um pai pastoreando 2 filhos brigando. Tem um com justiça própria, outro que estava cansado, fragilizado, não conseguia. Porém, Davi disse: não fareis assim, irmãos meus. Embora estava fazendo mal, ele diz: vocês estão fazendo o que é mal. Homem de Belial aqui. Irmãos meus, não faça esse mal. Não faça esse mal, irmãos meus. Com que nos deu o Senhor. Não fui eu. Não fui eu na minha habilidade pastoral, seja lá o que for, que conquistou foi o Senhor. Que nos guardou e entregou nas nossas mãos o bando que contra nós vinha. Ele sempre via Deus, Davi. Quem vos daria ouvidos nisso? Davi perguntou. Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. Apacentou geral, colocou todo mundo. É assim e foi. É o Senhor que nos deu e acabou. A vida pastoral é assim. Vamos apaziguar os conflitos. Não vamos desistir. É dessa maneira. No verso de número 21. E assim, desde aquele dia em diante, foi isso estabelecido por estatuto e direito em Israel, até o dia de hoje, a maneira como Davi andava. Finalizando aqui, dizendo, verso 26, chegando Davi a Ziclag, enviou o despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo, eis para vós outros um presente do despojo dos inimigos do Senhor, aos de Betel, aos de Ramote de Neguebe, aos de Jatir, aos de Aroer, aos de Sifemote, aos de Estemoa, aos de Racal, aos que estavam nas cidades dos Jerameelitas e nas cidades dos Queneus, aos de Orma, aos de Boraçã, aos de Atasse, aos de Hebron e a todos os lugares em que andara Davi, ele e os seus homens. O que é isso aqui? É o relacionamento que vai além das ovelhas que Deus te confiou, mas que você também estende a mão e abençoa. Não há distinção aos olhos de Deus. Nós estamos aqui hoje, tem 3 congregações aqui juntas. E nós temos que estender uns aos outros. Dádivas, presentes, amor, graça. É dessa maneira, porque Deus olha assim. O maior evangelismo, irmãos, o maior evangelismo que existe
é quando a igreja é uma. Porque Jesus orou assim, em João 17. Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um. Eu em ti, eles em nós. Para que o mundo creia. O que é evangelizar? O que a gente quer com o evangelismo? Que o mundo creia. Que tu me enviaste. O que Jesus fala na oração? Para que o mundo creia. Sejamos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? Eu quero encerrar aqui, meus irmãos, com uma canção. Vou chamar meu companheiro aqui, o Cristiano, ensinar uma canção para vocês. Eu mandei também a letra dessa canção para Ana, não sei se está aí, não sei se podia colocar aqui. Uma canção com vocês, que eu acho, inclusive, que essa canção, ela tem muito a palavra somos, Jonas. Tem muito a palavra somos. Essa frase, somos igreja, somos igreja. Somos igreja. Dentro desse prédio, fora desse prédio, qualquer lugar, somos igreja. Até porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas como que as portas do inferno não vão prevalecer se nós só ficarmos aqui dentro? As portas são armas de defesa. O inferno está com portas fechadas e a gente tem que ir lá e arrombar essas portas e entrar para resgatar. Então a igreja marcha, a igreja vai mais longe. E essa canção, ela fala disso. É uma canção bem antiga. E ela fala essa frase, somos igreja. Tem essa frase ali também. E a gente quer ensinar para vocês. Essa canção, a letra está aí? Queria ver se passa a letra para dar uma olhadinha enquanto o Cristo está ali na viola. Ó, todas as cidades, povoados e aldeias percorria Jesus. Pode ir. Ei. Próximo. Pregando o evangelho, ensinando e curando. Prosseguia Jesus. Vendo as multidões, cheio de compaixão, a seara é grande demais. Todas as cidades, povoados e aldeias percorreremos. Pregando o evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. Somos igreja, os trabalhadores, somos teu corpo, Jesus. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Amém? Você pode ficar de pé para a gente cantar junto essa canção? Pais queridos, boa noite. Convidar você a aprender essa canção nessa noite, se você já conhece. Cantar junto. Por todas as cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus, pregando o evangelho, ensinando e curando, prosseguia Jesus. Vendo as multidões, cheio de compaixão, a seara é grande demais. Por todas as cidades, povoados e aldeias, percorreremos, pregando o evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. Somos igreja, os trabalhadores, somos teu povo, Jesus, somos teus pés,
andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Podemos ir do início de novo? Por todas as cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus, pregando o evangelho, ensinando e curando, prosseguia Jesus, vendo as multidões, cheio de compaixão. A seara é grande demais. Por todas as cidades, povoados e aldeias, correremos, pregando o evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. Somos igreja, os trabalhadores. Somos teu povo, teu corpo. Jesus, somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Enche toda a terra. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através da povo. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através da igreja, através de nós, através de nós. Aleluia! Somos teus pés. Cante! Somos tuas mãos. Ouve, Senhor, nossa oração. Envia-nos, Senhor. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Aleluia! Oh, Senhor! Oh, Jesus! Aleluia! Feche seus olhos, queridos. Essa bênção derramada sobre nós é um chamado do Senhor e nós devemos uma resposta a Ele.
devemos uma resposta a Ele. Amado, em nome de Jesus, amado e amada, se você se identificou como uma ovelha sem pastor, abre seu coração e busca ajuda. Fala, eu quero ser pastoreado. Se você se identificou como alguém que já sabe que tem que atender pelo rebanho dele e tem negligenciado, abra o coração para acolher pessoas. O teu chamado é glorioso para isso. Eu queria chamar você aqui à frente para orar, para nós orarmos contigo. Se você se identifica como alguém que precisa ser transformado, mudar, que você decidiu romper hoje, ir para um outro patamar com Jesus, não tenha vergonha, querido, querida, em nome de Jesus. Se há alguém também aqui que ainda não entregou sua vida para Jesus, venha em nome de Jesus. E se você quer atender esse chamado pastoral, ou também atender esse chamado para ser a ovelha que o Senhor tem te chamado, venha. Em nome de Jesus. Seja livre, livre, livre. Não fique preso no seu lugar. Enquanto essa canção está rolando, acontecendo, você é livre para dizer que você quer ser essa pessoa. Venha, queridos. Venham em nome de Jesus. Atende o chamado amoroso, é para todos nós. Ele dá graça aos humildes. Humilhemos diante dele. Ô Senhor. Pai Celestial, nós estamos reunidos aqui no nome do Senhor Jesus. Somos tua família, Senhor. Temos o privilégio de sermos conhecidos, Senhor, diante de Ti. E sermos sondados, curados, alimentados, direcionados, supridos, guardados em Ti. Aleluia, Senhor. Somos, Senhor, teu povo, somos tua igreja, Senhor. Somos propriedade exclusiva tua, teus sacerdotes nessa terra, Senhor. Chamados para proclamar as tuas virtudes, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Senhor, quebra as cadeias nesse lugar, em nome de Jesus. Cura as feridas, rompe as barreiras, Senhor. Perdoa os pecados, enche com teu Espírito Santo, conduz ao quebrantamento em nome de Jesus. Levanta teus filhos, Senhor, tuas ovelhas, dê descanso a eles, Senhor. Conduz aos pastos verdejantes
as águas tranquilas. Unge a cabeça com óleo agora, Senhor. Prepara a mesa para eles diante dos adversários, o mundo, os demônios, que eles vejam a tua mesa farta diante dos teus filhos, em nome de Jesus. Que levante-se um exército aqui, Senhor, como o vale dos ossos secos, em nome de Jesus. Levanta, em nome de Jesus. Levanta o exército nesse lugar, Senhor, para fazer a tua obra, Senhor. Não há tempo a perder, não há tempo a perder, Senhor, com egoísmo, pensando nos próprios interesses. Livra-nos disso, Senhor. Livra-nos, Senhor. Faz-nos olhar firmemente para Ti. Faz-nos olhar, Pai, para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus, nós abençoamos essa comunidade de discípulos, Senhor. Nós abençoamos esses irmãos, os pastores, Senhor. Jonas, os seus companheiros, suas esposas, suas famílias. Cada trabalhador aqui, Senhor. Cada pessoa que serve, desde o primeiro, do mais novo convertido aqui, Senhor. Que os teus filhos sejam um exército, Senhor. Que venham se estender, ganhar pessoas nessa cidade, fora dela. Sejam iluminados por Ti, para Te conhecer mais e mais. Em nome de Jesus, comprometidos em parecer com Jesus. Que deem tudo a Ti, Senhor. Que renunciem tudo quanto tem para ser seus discípulos. Que amem a Ti sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas também. Faz essa obra, Senhor. Nós abençoamos os Teus filhos. Que esses 16 anos juntos, que se dobre esse tempo e que vá mais longe, Senhor, até a Tua volta. Que eles sejam encontrados, Senhor, como aqueles bons servos da parábola. Que quando o Senhor vier, se encontrar servindo o seu irmão, alimentando, dando de beber, curando, resgatando, salvando, em nome de Jesus. E Pai, que nós somos igreja e nós somos um em Ti, um só corpo, um só pão, um só chamado, uma só igreja. Aleluia! Quantos pode aplaudir o Senhor? Oh Deus, que ao som das nossas palmas, o poder do Teu Espírito enche nossas vidas. Aleluia!